Graça e Pai, meus amados. Meu nome é José Alves Rocha, do Ministério Vivendo as Profecias. Vivendo as Profecias. Estou aqui para lançar a quarta parte, tirando dúvida sobre a Trindade. Tirando dúvida sobre a Trindade. Amém, meus amados? Quero falar para vocês uma coisa. Muito complicado. E polêmico. Muitas igrejas, elas acreditam na Trindade. Mas também tem muitas igrejas que não acreditam na Trindade. Como eu fui criado dentro da igreja pentecostal, das Assembleias de Deus, e ela é a favor da Trindade, eu tinha certeza que as igrejas que não creem na Trindade, porque incutiam na minha cabeça que eram seita. Eu passei por um monte de tempo chamando essas igrejas de seita. Porque eles falavam para mim que esse pessoal não tinha salvação. Hoje eu sei que a salvação não vem disso. Não vem de obra. A salvação é dada gratuitamente, a graça de Deus. E isso já vem desde antes do princípio do mundo. Para você falar do estudo polêmico, sistemático, que é a pneumologia, que é o estudo sobre o espírito, requer muita vigilância. Então eu tenho aqui uma Bíblia Almeida Corrigida, que é uma Bíblia que eu gosto de fazer o estudo. Mas nem tudo que eu estudo nela aqui, que eu vejo nela, que eu já lanço, como certeza. Eu vou passar limpo, tirar referência, concordância, para ver realmente aquilo ali é como está. Eu tenho uma Bíblia aqui, linguagem de hoje, que é uma Bíblia viva, de estudo, que é uma Bíblia que tem mapa aqui dentro, tudo que está azul aqui é concordância. Porque aquilo que eu estudo na Almeida Corrigida, que eu tenho dúvida, eu venho tirar minha dúvida aqui, nessa Bíblia de estudo, a Bíblia viva. Mas ainda não é tudo. Eu tenho mais uma Bíblia, que é a mais que chega perto da Bíblia original. A Bíblia Jerusalém. Essa tem uma tradução que não é também 100%, mas é bem esclarecida. Pergunte às pessoas estudiosas da Bíblia e que gostam de fazer estudo ou até livros. Cada um deles tem uma Bíblia dessa, para tirar dúvida. Nem tudo que a gente estuda, a gente já lança a boca por aí, batendo de frente com os demais que estudam, que tem mais tempo. Você tem que estudar, você tem que orar, você tem que fazer pesquisa. Ouvir grandes mensagens, grandes pregadores. Existem pessoas grandes, bem sábios, existem também muitas heresias. O YouTube está cheio
de mensagens lindas. Cheio. Por quê? No ano de 381, no concílio de Constantinopla, o Papa Dom Bosco, com o governador Teodósio, eles chegaram a uma conclusão. Por quê? Como nas Bíblias original, ou as que chegavam mais perto do original, os patriarcas, os anciões, os profetas, eles alertavam que não tinha um outro Deus adiante dele, até o próprio Deus. Não terá um outro Deus adiante de mim. No livro de Êxodo 20, do versículo 3, ali estão os mandamentos. Um dos primeiros mandamentos, Deus está dizendo, não terás outro Deus diante de mim. Primeiro mandamento. No livro de Deuteronômio 6 e o versículo 4, Moisés está trazendo as instruções para Israel, a mando de Deus. Ele chega, chama todo mundo e diz, ouve, ó Israel, não terás um outro Deus, eu sou o único Senhor. No livro de Isaías 44, no versículo 6, Isaías está dizendo, a mando do Senhor, antes de mim não teve Deus. E nem a depois haverá. E o que foi que eles decidiram por causa disso no concílio de Constantinopla? Como ele já botava, já tinha as religião, as seitas. Roma queria impor a adoração à imagem. Mas o povo não era bobo. Lia a Bíblia e via lá que não podia adorar um outro Deus. Eles decidiram a pegar a glória de Deus, transformar em Espírito de Deus em uma terceira pessoa distinta. Que aí quebra todo o protocolo. Agora sim pode adorar um outro Deus, que o próprio Deus manda. Que há Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a glória de Deus, onde é que está? E pegaram a Bíblia, que foram traduzindo daí para cá, e foram tirando as passagens que falam da glória de Deus e transformando em Espírito de Deus. E é difícil de você combater. É uma mentira em nome de Deus. Porque eles vão pegar a Bíblia, vai abrir e vai mostrar para você. Eles não sabem quando foi que aquilo foi traduzido, quem foi que traduziu e que houve mudança. E outras igrejas incutem na cabeça de todo mundo que a Bíblia é o único livro verdadeiro. Mas não falam a verdade. Não dão uma leitura sistemática para provar para eles. Ainda bem que hoje Deus é tão fiel que o YouTube está ensinando. Eles aprendendo a gente que tem uma lavagem cerebral. A mensagem linda no YouTube. Pessoas formadas que falam a coisa mais linda. Ai, meu Deus, que eu falasse daquele jeito.
Eles fazem isso. Traz uma mensagem bonita falando da Santíssima Trindade, coisa mais linda, acompanhada com um toque que chega. Eu dou vontade de chorar e de crer naquilo lá. Mas quem tem as vistas, o olho iluminado por Deus, Deus ilumina e muda. Entendeu? E as pessoas batem de frente comigo e com os outros, que não sou eu que falo. São milhões de pessoas que estão aí no YouTube combatendo, ajudando, levantado por Deus para falar a verdade, porque Deus quer um evangelho diferente hoje. Irmãos, Apocalipse 12, 1 a 6, fala assim: e viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se um outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho, a um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, aonde tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Irmãos, é uma igreja convertida, perseguida. É a igreja primitiva. A mulher vestida do sol, cheia da glória de Deus. A lua debaixo dos teus pés, a lua não tem brilho, ela é treva. A lua, ela espelha aquilo que o sol reflete nela. A lua não tem brilho. Então, é uma igreja que tem domínio sobre as trevas, sobre o demônio. A coroa de 12 estrelas, os 12 apóstolos. E com dor de parto, grávida, para dar luz a um filho, um varão. Que muita gente pensa que é Jesus, não é Jesus. 90% das igrejas pregam que aquele menino varão que foi arrebatado para o céu, para a mão de Deus e para o trono, não é Jesus, não. O filho varão é os membros da igreja. Ô, abençoados, quem está passando a revelação do Apocalipse para João é o próprio Jesus, que já tinha sido morto e ressuscitado. Como que pode ser ele? Jesus ressuscitou, esse foi arrebatado. A igreja é arrebatada.
Esse filho varão são os vencedores. E a mulher fugiu, perseguida pelo dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres, para o deserto. Ele parou de frente da mulher. Sumiu. Faz um silêncio. Está a mulher lá no deserto escondida. Agora preste atenção. Apocalipse 17, 3 a 5. E levou-me em espírito a um deserto. Olha ele. O anjo pegou João, levou em espírito ao deserto, onde estava a mulher, fugindo do dragão. A igreja convertida. Mulher, igreja. O anjo vem e pega João, no capítulo 17, e leva até o deserto. O que ele viu lá, ele ficou atormentado, horrorizado. A mesma mulher que fugiu do dragão, agora está vindo ela montada no dragão. A igreja desviada, afastada de Deus. O dragão vermelho, cheio de nome de blasfêmia. Então, irmão, cheio de nome de blasfêmia. A mulher que estava convertida, agora está montada no dragão, no mesmo dragão que levou ela, agora está trazendo ela. Hoje a tecnologia está ajudando muito a gente. Graças a Deus. Atrapalha, mas também ajuda. Pega o teu celular, irmão, que você vai ver o que significa o nome de blasfêmia. E escreve, abre no Google, com internet. Escreve lá. Jesus. Jesus. Que é Jesus. Só que Jesus, no lugar do Y, tem um J que é em nossa língua, é português. É Jesus. Mas no grego, é Jesus. No lugar do Y, do J, é um Y. E.S.U.S. Jesus. O Y. E, né, o E lá, ponto, S-U-S. E Jesus. Clica para saber o que vai aparecer. Não vou nem falar. Deixa vocês fazer isso e tirar a conclusão de você. E o que está escrito lá, o nome de blasfêmia. Entendeu, irmãos? Na testa da mulher estava escrito o nome mistério. A palavra mistério é aquilo que é inexplicável, que não tem explicação. Ninguém sabe explicar o mistério da Trindade. Ninguém. E também a grande Babilônia. Na construção,
Da Torre de Babel, no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 4 e o 9. No versículo 4, Deus confunde as línguas. E no versículo 9, por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor as línguas. Tem um mistério aí, irmão. Além dele estar construindo uma torre para que cuja glória seja para eles, e também que eles não pudessem espalhar sobre a face da terra, tem mais um mistério. Adorava 3 deuses ali: Nirode, Sebere e Tamuz. Nirode, Sebere e Tamuz. Entra aí no Google que vocês vão ver. A Babilônia, ela é lotada de deuses, mas era esses três que destacavam. Que eles achavam que a construção daquela torre era eles que estavam ajudando. Não era o Deus de Israel. Que até mesmo não queria a glória de Deus, ele queria a glória para eles. E esses 3 deuses que iam dar glória para ele. Por isso Deus fez uma confusão. Confundiu a língua e deu daquele nome confusão. A palavra Babel ou Babilônia é confusão. Por isso que na testa da mulher está escrito a grande confusão. A grande Babilônia, a grande confusão. Algo inexplicável, mistério. Que é a adoração a Nirode, Sebere e a Tamuz. Nirode, enquanto fosse gente, era homem, ele era tão adorado e admirado nos seus feitos, que quando ele veio a falecer antes de ser santificado, sepultaram ele. Em cima da sua sepultura nasceu uma árvore bonita. E começaram a idolatrar essa árvore, dizendo que foi o espírito de Nirode que estava ali, que ele morreu, mas virou a árvore. Ele não estava morto, ele estava vivo naquela árvore. São histórias contadas em livro à parte. Como no livro dos Jubileus, Diário de Filipe, Diário de Enoque, tem muita história que era verídica. Aí o que é que eles faziam todo ano? Traziam presente para Nirode morto. Dizendo que aquela árvore era... ia amarrando ali caixinhas, embrulho, presente. A árvore ficou pesada de presente. Aí deu origem à árvore de Natal. A árvore de Natal é Nirode. Morto e vivo espiritual, virado uma árvore, cheio de presente. Não vai escutar a minha mensagem e dizer que não vai pôr mais árvore de Natal na tua casa, tá? E se tornar uma religiosa. Ou religioso. Que não tem nada a ver pro dia de hoje, tá? Toda maldição é quebrada. Quando você decide a reconciliar com Deus, que você já é de Deus, não tem mais maldição. Tá tudo quebrado. Então vai lá. Bota a sua árvorezinha de Natal. E fique sossegado, irmãos. Deixa eu ajeitar aqui meu celularzinho que tá me dando um pau, dorzinha na cabeça aqui.
Está entendendo o mistério? Então veio o concílio de Constantinopla no ano de 381. O Papa Dom Bosco, se você pegar o vinho, Dom Bosco tem um vinho suave, Dom Bosco, no rótulo dele está o Papa lá, Dom Bosco. E o governador Teodósio. E implanta dentro da igreja a Trindade, baseado no Egito, né? Baseada no Egito, que tinha Osíris, Oris e Isi. Osíris, Ose e Isis. E na Babilônia, Nimrod, Sebere e Tamuz. E planta dentro da igreja a Trindade. E como é que dá origem? Pegaram a Bíblia, adulteraram, onde estava escrito todo o nome que é a glória de Deus, que a Bíblia está cheia da glória de Deus, desde Gênesis Apocalipse, e mudaram para o Espírito Santo, que as igrejas adoram. Está entendendo, irmãos? Para o Espírito Santo. Por ser a terceira pessoa da divindade extinta de Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sendo que o Espírito Santo é o próprio Deus. Estou repetindo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Quero falar uma coisa para vocês. Eu vejo muitos aí que xingam, mas não pode xingar. É respeito. Se é Deus, você vai xingar Deus? Você é louco? É Deus. Você pega a Bíblia hoje, fica difícil. Difícil. Eles mentem em nome do Senhor Jesus. Porque no Velho Testamento você não encontra lá Deus, ou Trindade, três deuses. Encontra eles combatendo. Mas agora não. Agora eles conseguem provar que é a Trindade. Porque adulteraram. A Igreja Romana. Na testa da mulher está escrito a Grande Babilônia, a mãe da prostituição. A Igreja Católica é a prostituta, mas as outras que adoram a Trindade são as filhas. Está tudo debaixo de maldição. Está entendendo o mistério? Êxodo 20. Não terás outro Deus adiante de mim. Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel. O Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Isaías 44,6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Mas os homens botaram um terceiro.
Apocalipse 12, você vê uma igreja convertida, vestida da glória de Deus. Foge e desvia no deserto. Ela vai correndo da besta e volta montada na besta. Com o nome mistério, coisa inexplicável. A grande Babilônia, mãe da prostituição. Está lá escrito na testa da mulher. Que é as igrejas de hoje. Afastada, adorando três deuses. Idolatrando. Aleluias. Aleluias. Eu quero falar para vocês, irmãos, que Jesus, ele é homem. Isso foi um amor tão lindo da parte de Deus. Lindo da parte de Deus. Que é difícil até de nós, carne, acreditar. Para fazer essa obra redentora, de repreender o poder da morte, o império da morte, do diabo, e conduzir nós a Deus, livre do pecado, ele teve que se vestir em carne, assim como nós. Ser homem, assim como nós. Por isso que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou em carne. Maria Madalena foi lá no sepulcro ver que ele estava lá. E o anjo estava na frente. Quando eles entraram, viram o lenço dele e o lençolzinho dobrado. E o corpo dele não estava lá. E o anjo disse para ela, o que é que procura a mulher entre os mortos? Aquele que já ressuscitou? Ele não está aí, já foi. Ninguém viu o corpo dele lá fedido, podre. Mateus 25, 31 diz assim, ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando o Filho do Homem vier na sua glória. Se ele está vindo, é Filho do Homem está vindo, porque ele foi como Filho do Homem. Você está vendo que ele está lá como Filho do Homem. Usa a cabeça. As pessoas usam a Bíblia, mas não deixa Deus revelar. Não sabe o que ele está falando. Caminha da Bíblia, irmão. Deixa Deus te revelar. Como ele está falando que ele é filho do homem, que ele está em casa, ele é filho de Adão. Porque Deus não é homem. Número 23, 19. Deus não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. E Jesus é filho do homem de qual homem? Se Deus não é homem? De Adão. De Adão. Toda a passagem que fala no passado de filho do homem, lá em Ezequiel está cheio de filho do homem, está falando de filho de Adão. Jesus, ele mesmo está testemunhando que ele é o filho de Adão, porque ele está em carne, e em espírito ele é o filho de Deus. Mas como ele ressuscitou em carne, ele está lá como filho de Adão. Está entendendo o mistério? E agora você fica os apredejando, a igreja, ameaçando as pessoas que estão fazendo essa revelação de Deus de morte. Quem é você, pastores? Vocês não são de Deus e ameaçam os outros de morte?
Qual é o Deus que vocês estão servindo? Você não é a igreja de Deus? E ameaça os homens de Deus que trazem a revelação de Deus de morte. Qual é o Deus? Está entendendo? Primeiro Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem. Rasga a Bíblia. Filipenses 2, versículo 6 ao 8. 2, 6 a 8. Que ele desceu, esvaziou do teu poder, tomou forma de homem, sendo semelhante aos homens. Foi até a morte, e morte de cruz. E ressuscitou em corpo humano. João 4, 2 e 3. Epístola de João 4, 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Deus, que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E aí, irmão? Está falando com nós, que nós somos espírito. Nós somos espírito revestido de carne. Essa passagem aqui está falando com nós. Não está falando com os espíritos. Porque o espírito é Deus. Nós somos espírito enviado de Deus, revestido de carne. Para viver aqui e depois o pó volta à terra que o veio, que o deu, e o espírito torna voltar a Deus. É com nós que está falando. Todo espírito que confessar que Jesus é carne, é de Deus. E aquele que negar, não é de Deus, é o anticristo. E aí? De que lado você está? Deus não é homem para que me dê filho do homem para que se arrependa. Lá em Osés disse também que ele não é homem. Ele é espírito. E Jesus é o filho do homem. Está falando do filho de Adão. Porque de um só homem, Adão vem todas as gerações. Se ele veio da linhagem de Davi e está em carne, ele é da descendência de Adão. Amém, irmão? Atos 17, 26. De um só fez todas as gerações, Jesus está no meio. Porque ele tomou o corpo de carne. Vamos lá. Aleluias. Agora, você entra no YouTube, o que tem de gente, irmão, apredejando, dizendo que falar que Jesus é carne está tirando a divindade dele. Jesus é Espírito, Filho de Deus. Ninguém está dizendo que ele não é o Filho de Deus. Ninguém está tirando o poder que ele tem nem a divindade. Nós estamos explicando, colocando as coisas sob ordem. E vou te falar, irmão. Não fale mal do Espírito, porque tu está falando mal de Deus. Quando você estiver glorificando a Deus, não precisa falar do Espírito, você já está falando com o Espírito, que o Espírito é Deus.
E quando você estiver falando com o Espírito, esquece Deus. Que você também falando com o Espírito, está falando com o próprio Deus. É isso que nós queremos separar de você. Que não há 3 deuses, é 2. Pai e Filho. E a glória dele. Que acende o nosso espírito, que está dentro de nós. Que nós somos gerados de espírito. Esse Paulo diz em Efésios 4:4 que só há um espírito. Que é Deus. E nós, cada um com o seu espírito. E está vendo Deus enviando um outro espírito. E aí? Onde é que está a contradição? É a sua glória. Primeira Pedro 1:19-21. 1 Pedro 1:19-21. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas se manifestando nesses últimos tempos pelo amor de vós. E por ele, crido em Deus que ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa esperança estivesse em Deus. E lhe deu glória, para que nossa esperança estivesse em Deus. Que ainda antes foi conhecido, antes da fundação do mundo. Pelo amor de nós. Isso é uma coisa tão linda, irmão. Você disse que não é. Deus preparou ele antes da fundação do mundo. Êxodo 33:20. E disse mais: não poderia ver a minha face, porquanto homem nenhum poderá me ver a minha glória e viverá. Dirás ver a Deus. E Moisés roga: Senhor, eu quero ver a tua face. Ele é espírito. Quero ver o teu espírito. Ele disse: não pode ver. Moisés: Senhor, mostra a mim. Ele disse: tá bom, tá bom. Tá vendo aquela flecha ali, ó, na penha? Tá bom. Fico olhando para ela. Que na hora que a minha glória passar, eu vou cobrir com uma mão. E como eu tirar a mão, você vai me ver pelas costas. Porque homem nenhum pode ver a minha face. E nós vemos dentro da igreja pessoas voando de aviãozinho, dando ponta-agulha no Espírito de Deus. E eu fico olhando assim, dizendo: meu Deus, tanta meninice. Nós não aguenta a glória de Deus. É uma fagulhazinha para acender o nosso espírito e nós gritar, dar pulo, dar aviãozinho, falar língua. É com a fagulha da glória de Deus que acende o nosso espírito. E a pessoa que voa no Espírito de Deus está morto. Lê Bíblia, irmão. Isaías 6:5-7. Então disse: ai de mim, que vi que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o meu olho viu o Senhor. Isaías disse: agora eu vou morrer, ninguém pode ver Deus, estou morto. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirará do altar com uma tanais
E com ela tocou a minha boca e disse: Eis aqui estou. E tocou os teus lábios. E a tua iniquidade foi tirada e purificado todos os seus pecados. Agora você não morrerá mais. Por isso que Jesus foi preparado para receber Deus. Porque nenhum homem é preparado para receber uma fagulha de Deus. Está entendendo o mistério? Versículo 22. E acontecerá que quando a minha glória passar, e tipo rei, numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu veja passar. E aí Moisés viu Deus pelas costas, um pedacinho, tá? O cabelinho dele. O homem não pode ver Deus. O homem não pode receber Espírito de Deus. O homem pode sim voar na glória de Deus. Uma fagulha. Jesus foi preparado por Deus. É o único. Porque Deus, para fazer essa obra redentora, ele tinha que estar junto com Jesus. Ele tinha que preparar uma carne para que ele pudesse, de certo tempo, também andar nela, habitar nela. Como ele é espírito e Jesus era carne, Jesus fez muita obra com Deus nele. Por isso, tudo que ele fazia, ele dizia: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Jesus está dizendo: não fui eu. Foi a tua fé. Porque Jesus, de certas horas, estava vazio. Ele era o templo que habitava nele o próprio Deus, o Espírito de Deus. Para isso ele foi preparado, nascendo de uma mulher sem pecado, não da vontade da carne do homem. Ele não podia pensar no pecado. Porque nele ia entrar um que, se ele falhasse, explodia. Agora, quem é nós para receber? Segundo Coríntios 15, 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando os seus pecados. Isso é, Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Por isso que ele foi preparado para receber. João 14, 10. Não crede tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo, mas de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim e é quem faz as obras. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Mas não é o Espírito Santo. E você disse que lá, no princípio, foi Deus, o Filho e o Espírito Santo que fez todas as coisas? Não é não? Vamos lá, irmão. Hebreu 2, 15 a 18. Hebreu 2, 15 a 18. E livraste todos os que,
com medo da morte. Estava por toda a vida sujeito à servidão. Porque, na verdade, ele não temeu os anjos, mas tomou os descendentes de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos. Como que Jesus não é homem? Para que em tudo ele fosse semelhante aos seus irmãos, a nós. Aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu e pôde socorrer aos que eram tentados, que eram nós. Por isso ele tomou a forma de homem. Mas é uma encrenca no YouTube. Que esse irmão é desconvertido, está trazendo seita. Porque Deus não é homem, ele é Deus. Ou Jesus não é homem, ele é Deus. Então rasga a Bíblia. Rasga a Bíblia. Isso não tira a divindade de Cristo. O próprio Deus testemunhou quando ele saiu como homem das águas. Ele batizou em homem. E ele olhou e disse, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Deus. Versículo 11. Porque assim que santifica, como que são santificados. São todos de um, por cuja causa não se envergonho de chamar ele de meu irmão. Aleluia. Somos irmãos porque ele está igual a nós. Não vai comparar o poder. Que nós estamos desgraçados, pecador. Ele não tem pecado. Está entendendo o mistério, irmão? Versículo 14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa. Ele, Jesus. Como os filhos nós somos carne e sangue, assim também ele é carne e sangue. Está entendendo? Para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte. Isso é, o diabo. O diabo. O diabo. Ele tem que estar sentado do lado do Pai do mesmo jeito. Ele ainda sofre até hoje. Porque ele está lá vestido de carne. Carne é sofrimento. A carne, ela impede os poderes. Traz para nós esquecimento. Apesar que a carne dele é glorificada. Está entendendo, irmão? Filipenses 1,6. E tendo por certo isto mesmo que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele não terminou a obra, por isso ele ainda espera.
até o dia de Jesus Cristo. Primeiro Coríntios 15, 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e toda a força. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Não terminou ainda. Ele estava em corpo de homem, subiu em corpo de homem, está como homem para derrotar o diabo. Ô, irmão, por causa de nós. Por causa de mim e de você. Ele se sujeitou a essas coisas. E você fica com picuinha. Não entende a obra de Deus? Desde quando está tirando a divindade de Cristo? É o contrário, irmão. Da graça, da glória. Por hoje você está livre. Livre. Porque ele fez isso em seu lugar. Para te predestinar e levar a Deus. Eu estou rouco. Entendeu? Nós somos espírito revestido de carne. O Espírito de Deus habita em nós. Está dentro de nós. Que não é cada um é um espírito, tá? Não bagunça, como Allan Kardec. Eclesiastes 12, 7. E o pó volta ao pó como era antes, e o espírito volta a Deus. Ou ao diabo, que é os espíritos de Caim. O espírito, a semente da serpente. Mateus 15, 13, capítulo 15, versículo 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada e queimada. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada e queimada. Aos espíritos do mal. Mas não é invisível, não. É em carne. São pessoas do diabo no meio de nós. Assim como nós somos de Deus e que temos um espírito que domina e que fala com a glória de Deus, tem os do diabo. Rouba, mata, mente, se prostitui. Está aí. Eles têm um pai. Jesus falou. Tende por pai o diabo. João 8, 44. Quer satisfazer o desejo do vosso pai? Ele é mentiroso. E não se afirmou na verdade. Porque nele não existe verdade. Porque é mentiroso e o pai da mentira. Todo mentiroso é filho do capeta. Todos que roubam, que matam, que se prostituem, que traem, é filho do capeta. Porque os que têm o Espírito de Deus não faz isso. E quando faz, ele corre louco para poder perdoar. Não guarda mágoa, não guarda ódio, não guarda rancor, não guarda nada disso. Ele pode até errar por causa da carne. Mas o Espírito convence, vai lá e pede perdão. Vai e pede perdão. Vai e perdoa. Não guarda mágoa. Vai e perdoa. Cristo morreu por você. Ainda atrapalhado. Te perdoou e você não vai perdoar. Esses são
Os de Deus. Ezequiel 43, 4 e 5. Ezequiel 43, 4 e 5. E a glória do Senhor entrou no templo, pelo caminho das portas, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito. Ô irmão, vocês querem que eu faça o quê? E a glória do Senhor entrou dentro do templo. Traga para hoje. E levantou-me o Espírito. O Espírito está dentro de mim. E a glória do Senhor é que vem de encontro. E me levanta o Espírito e eu glorifico. Eu falo em língua. É a glória de Deus. E esse Espírito está dentro de mim. Jó 10, 11 e 12. Jó 10, 11 e 12. De peles e carne me vestiste. De pele e carne me vestiste. De pele e carne me vestiste o quê? O Espírito. De ossos e nervos me interpelaste. Vida e benefício me concedeste. E a tua benignidade guarda o meu espírito. A tua benignidade guarda o meu espírito. De pele e carne me vestiu. De ossos e nervos me interpelaste. Vida me deste. E a tua benignidade guarda o meu espírito. Está em mim. A glória de Deus invade o meu tempo, que é eu. E me levanta o espírito que está em mim. Vestido de carne. Isto é para provar para vocês que nós somos espírito. Deus não tem compromisso com carne. Deus não fala com carne. Deus tem compromisso é com o espírito. Ele olha para você, ele não vê carne. Quando Deus te vê, ele vê o espírito. Entendeu o mistério? A glória. Agora, o que foi que os homens fez? Vou mostrar para vocês aqui. Romano 1, 23. E mudaram a glória de Deus em corruptíveis, em semelhança de imagem de homens, de quadrúpede e de aves. Mudaram a glória de Deus. A pombinha que desce, que é o óleo da unção de alegria, que Deus fica tão alegre, ungindo de Jesus. Como ele sai do batismo, que ele diz, esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Eles botaram uma pombinha. Aqui está dizendo, mudaram a glória de Deus por ave. Ave é pássaro. Por quadrúpede, vaca. A China adora vaca. E homens. As igrejas tudo cheias de homens sendo adorados. Agora, lê o contexto para você ver quanta punição tem reservada para esse povo que fez isso. E os que faz isso. E o povo anda cego com as escamas. Cego, cheio de escama. O véu. O véu. Aleluias. Espero, os irmãos, que vocês agora, dessa vez, aprendam. Se quiser me aprender já também. Vou fazer o quê? Apocalipse 14, 6 a 8.
Apocalipse 14, 6 a 8. Vamos lá. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno. Escuta bem. Que tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribos e línguas e povos, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. Adorais aquele que fez o céu e a terra. Adorais aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Deus. Adorar a Deus. A glória de Deus não é para ser adorada. O Espírito de Deus não é para ser adorado. É para obedecer. Porque o Espírito é Deus. Cadê? Está mandando aqui adorar? O terceiro? Adorar aquele que fez os céus e a terra. Deus. Agora vem cá. O 8. O 8. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, aquela cidade que a toda a nação deu o vinho, o bebê do vinho da ira da sua prostituição. Programar um verdadeiro evangelho. Isso é dos últimos dias. Na vida de Cristo. Ele vai dizer que está tudo errado. Está tudo errado. O anjo agora que vai fazer essa obra que era para nós fazer. Pregar o evangelho eterno. E dizendo, dá glória àquele que fez todas as coisas, não ao terceiro. Que foi levantado por causa da Torre de Babel. A Trindade. Onde adorava Sebere, Tamuz, Indirode, a Trindade. E aqui fala, caiu a grande Babilônia. A confusão de Babel, caiu. É o novo evangelho, porque o evangelho de hoje está falido. Caiu a grande Babilônia. Que todos beberam do vinho da sua prostituição, a doutrina da Trindade. Está entendendo, irmãos? Quer me xingar, me xinga. Estou explicando para vocês. Hoje eu me sinto atalaia de Deus para explicar isso para vocês. Que ninguém explica. As igrejas só falam em dízimo. Devorador. Teve uma pesquisa aí que o versículo mais pregado nas igrejas é Malaquias. É o capítulo de Malaquias. O importante, eles não falam. Para que tire o povo dessa maldição. Está entendendo, irmão? Um novo evangelho eterno. Dizendo, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. E dar-lhe glória. E o outro anjo vem atrás gritando, caiu a grande Babilônia, a Trindade. A confusão. Deus Pai
Filho homem, pelo amor de nós. Ele se assujeitou a essa obra por causa de mim e de você. Isso é coisa linda. Isso que é a soberania de Deus. O amor que ele tem por nós, porque somos imagem e semelhança dele. Agora, quando o filho terminar essa obra, aí não sei o que vai acontecer. Não sei. Porque ainda não findou. Ele disse, Pai, na cruz está consumado. A morte por nós e a derrota de Satanás. Consumou. Agora, o império do diabo está derrotado. Mas tem tribulação, tem milênio, Satanás amarrado, julgamento de nações. E quando o Senhor vier em sua glória, e todas as nações, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, sentado em seu trono, e todas as nações se rodearão em volta dele. E eles separarão uns dos outros, como os pastores separam dos bodes e as ovelhas. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ele não terminou. Aquele que começou a boa obra. Até essa manifestação dele, ele vem com um corpo, como o meu e o seu, glorificado, cheio de poder. Por causa de mim e de você. Não fica aí dizendo que é blasfêmia dizer que Jesus é homem, não é Deus. Nenhum canto da Bíblia ele mesmo diz que ele é Deus. Ele diz que ele é o filho do homem, filho de Adão, porque está em carne. Mas nós sabemos que espiritualmente ele é o filho de Deus. Quando ele voltar, que resolver tudo, que entregar esse reino ao Pai, aí os dois decidem. E isso não está em meu domínio, porque não está escrito na Bíblia. Isso é um segredo dele. Mas eu creio que ele não vai fazer isso. Porque em Gênesis 1:26 diz que ele fez o homem a imagem dele, conforme a semelhança dele. Se Jesus está em nossa semelhança, a única diferença é que vai ser glorificado. Eu acredito que até Deus também, nessa época, ter o nosso corpo. Ele diz lá com o conselho dele, fazemos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E nós somos a imagem de Deus. Deus vai mudar o quê? Jesus está como homem, mas aí Deus vai resolver o problema. Não é comigo nem com você. Mas hoje, ele está no céu. Homem. Pelo amor de mim e de você. Amém, irmãos? Que Jesus abençoe. Delacre. Se inscreva no meu canal, Vivendo as Profecias. O irmão José Alves. Não me xinga, irmão. Eu quero ensinar vocês. E aquele que achar que eu estou errado, pega os versículos, vai ler, meu compadre. Vai ler. Você viu o tanto de versículo que eu citei? São 4 vídeos falando disso que eu lancei. 4. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Pega o versículo, vai ler, vai tirar a tua dúvida. E melhore mais. Eu torço para isso. E me ligue falando que melhorou mais o que eu fiz, que eu vou ficar contente com você. Porque eu vou enriquecer a minha leitura, a minha sabedoria, através de você. Em tempo que você fica xingando,
contendendo. Ô, irmão José, ainda tem isso aqui que você não botou, isso aqui que você não botou. É assim. Ou eu não creio. Cada um tem livre espontânea vontade, irmão. Uma coisa eu vou te dizer. Nada disso tira a nossa salvação. Nada disso. A única coisa, se você crer na Trindade, o que pode acontecer com você é você ter um período da trevas exterior para ser disciplinado lá. Mas depois Deus te tira de lá e te leva e você junta com os outros. É bíblico. Nada tira a nossa salvação. Só que eu não quero ver você passar das trevas exteriores. E se eu não te ensinar, eu sou um anticristo. Aprenda se quiser. Entendeu o mistério? Nós somos predestinados. Os de Deus. Predestinado. Vê meus vídeos que você vai ver. Que você adore Trindade ou não adore Trindade, e você é um filho de Deus, nada tira a tua salvação, irmão. Mas nós pode sofrer as consequências. Pai bate. Os pais da luz, viu lá? Você vai ver. Ele bate. Porque nós estamos desobedecendo a ele. Mas pai que bate, Isaías 49, e o versículo 6, pode uma mãe esquecer tanto do seu filho, que amamenta, que a teve? Pode. Pode uma mãe esquecer tanto do seu filho que dá o peito, que a gerou? Assim é Deus. Ele não te esquece. Ainda que a gente vire as costas, ele manda te buscar. Qual é o homem que tem 100 ovelhas? E uma delas desgarra do rebanho. Que ele não deixa 99 no deserto. Não corre atrás e pega uma que escapou do antinho, gostoso. Coloca dos seus ombros, traz e cura e se entrega. Ainda diz mais. Tem mais prazer e festa por uma de nós que se arrepende e reconcilia com ele. Porque as 99 que não precisa. Amém, irmão? Que Jesus abençoe. Dê like, assine no meu canalzinho, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Te amo em Cristo Jesus. Amém, irmão. Que Deus abençoe você. Amém.